BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso estoque desta quarta-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 14 horas e 06 minutos desse dia 27 de setembro de 2023. Bolsa de Valores de São Paulo, que agora virou e está em território negativo. Mais um dia de luta para o Ibovespa, menos 0,04%, 114.148 pontos. Esse finalzinho de setembro é uma situação, um período complicado para o principal índice da B3, está terminando o mês sofrendo. Casas Bahia é a pior do dia, menos 5%, Redditor menos 3,05%, Pets 2,75% e Eletrobras menos 2,62%. CVC, por outro lado, a melhor do dia, 4,17%, Petro Recôncavo 3,06% e Petrobras 2,70%. Agora, 2,92% de alta, a Petrobras ordinária, 2,75% a Petrobras preferencial. A Gol é a quarta melhor do dia, 2,61%. Mas como vocês podem ver atrás de mim, no nosso profit da Nelogica, hoje é um dia de luta, tá mais vermelhinho do que verdinho no nosso gráfico aqui no nosso profit da Nelogica. E para comentar o mercado de hoje e as notícias que estão movimentando a Bolsa Brasileira, tenho o prazer de ter aqui conosco no estúdio o André Mornberger, especialista em mercados de capitais. Muito boa tarde, André, e muito bem-vindo ao estoque aqui na BMC. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a audiência aí da BMC News também. André, vamos lá. Dia complicado para a Bolsa. Vários dias, na verdade, a Bolsa está sofrendo. Temos notícias que são mais desafiadoras do ponto de vista fiscal, que nessa segunda parte do ano estão emergendo de forma mais clara. Teremos um rombo fiscal violento esse ano. Carga tributária vai aumentar. Temos uma situação complexa também para algumas empresas que ainda estão sofrendo. Penso a Vale, por causa da situação lá na China. E temos incertezas também por causa da alta inadimplência, juros que continuam elevados, mesmo assim em tendência de queda, e um mercado que ainda não se recuperou 100% do período da pandemia. Então, situação bastante complexa. Qual que é a sua avaliação? Por que a Bolsa está caindo tanto nesta última parte do mês de setembro? Bom, você praticamente resumiu os principais motivos, né? Porque quando a gente soma todos os fatores que você elencou, a questão fiscal, que talvez seja o principal guidance desse momento agora, onde nós não temos muito claro ainda de onde sairá os 164 bilhões para cobrir a previsão do déficit orçamentário para o ano que vem. A gente começa a ver manobras dentro do Congresso para atrasar a votação, para tentar encontrar de onde vai sair esse recurso, mas enquanto a gente não tem isso claro, como é que o mercado funciona, né? O mercado detesta incerteza. Dessa forma, né, a gente sente, evidentemente, que os preços estão sofrendo bastante. Tem o fator externo também, que ainda existe muita dúvida em relação à questão de taxa de juros, especialmente nos Estados Unidos, que está penalizando o mercado americano também e acaba tendo um rebate aqui no nosso mercado. Impossível que isso não aconteça. Então, é um somatório de valores, né, de fatores, questão fiscal no Brasil especialmente, mas as dúvidas em relação à taxa de juros e inflação no âmbito externo. Perfeito. E agora, falando justamente do âmbito externo, né? O que você está vendo no contexto internacional? Juros dos Estados Unidos aumentando e o Federal Reserve já deu sinal que vai continuar subindo até que a inflação lá não esteja controlada. Ontem o Jamie Dimon falou que o mundo não está preparado para juros a 7% nos Estados Unidos. Muita gente, a Bolsa Americana também está sofrendo há vários dias e muita gente também está de olho em possível quebradeira de bancos por lá ou crise no setor imobiliário. Na China, por outro lado, temos o maior setor da economia, justamente imobiliário, que está em crise, uma crise devastadora. Hoje foi preso o CEO da Evergrande, isso acaba impactando a cotação do minério de ferro, por exemplo, mas também todo o consumo interno, a segunda maior economia do planeta. Como que o contexto internacional... e claro, a Europa em recessão, né? A Europa em recessão e a guerra na Ucrânia. Como que esse contexto internacional acaba afetando o Brasil, na sua opinião, no curto, no médio e no longo prazo? Bom, no curto prazo a gente está vendo agora, né? É evidente o impacto negativo. E até a declaração de ontem do presidente do JP
me chama a atenção num detalhe. Ontem eu estava participando de uma entrevista com o pessoal da Levante e a gente discutiu justamente esse tema. Porque se você pegar a situação hoje de consumo nos Estados Unidos, parece que a taxa de juros a 5 já estava normalizada, né? Você via o mercado, especialmente o mercado imobiliário, já apresentando sinais de recuperação, o emprego não caiu, os salários não caíram e a economia em si parece manter um ritmo mais constante, o que atrapalha a questão da inflação ainda e a dúvida do Fed em relação ao ciclo de taxa de juros por lá. A partir do momento que você anuncia algo nunca visto, né? Então os Estados Unidos não está preparado para juros de 7%, é como se tivesse que dar um susto, né? Aquela sacudida na economia de lá, para ver se o pessoal acorda, olha, realmente taxa de juros nesse patamar é algo nefasto para nós. E sendo nefasto para os Estados Unidos, eu não preciso dizer o estrago que pode causar no resto do mundo. Somado ao que você falou, questão da China, que está enfrentando seríssimos problemas na questão imobiliária. Europa ainda em guerra, ainda com sinais recessivos. Lá já deram sinais de que a taxa de juros talvez encerre o ciclo por hora. Mas não tem como. Então, no curto prazo, o impacto vai ser sempre negativo. Agora vamos olhar para o lado bom. Aqui no Brasil, a gente já tem mais claro como é que vai funcionar a questão de taxa de juros. Se olharmos para o passado, o que a gente vai encontrar? Toda vez que ficou claro a mudança da taxa de juros, nesse caso, para baixo, e aí aqui agora se vai ser de 1 dígito, 2 dígitos, no final de 2024, as apostas estão para 9%, já tem casas falando em 8,5%. Quando a gente olha para esse cenário de médio e longo prazo, invariavelmente foi positivo para o mercado acionário. Então, quando você olha, o quadro no curto prazo é tenebroso. Mas quando você olha para fatores como esse, que a gente já começa a ter um pouco menos de incerteza em relação a esses fatores, olhando para a questão histórica, olhando para o PL da Bolsa Brasileira, que está num dos patamares mais baixos em relação ao seu eixo médio, eu vejo muita oportunidade na ponta compradora e eu acredito que no médio e longo prazo nós teremos uma bolsa mais pujante. Agora, falando um pouco de setores, né? Hoje falamos de setor de varejo, com a Casas Bahia, né? A antiga Via Varejo sofrendo. Por outro lado, temos o setor da CVC, setor de turismo, mas também de um varejo, vamos dizer assim, mais amplo, que está entre as maiores altas do dia. O que você está vendo para o setor de varejo no Brasil, com juros que até o final do ano, o Boletim Focus prevê pouco mais de 11% ao ano, mas por outro lado, o endividamento das famílias e inadimplência também continua em patamares alarmantes, não obstante o programa Desenrola do governo federal ter gasto bilhões de reais e alcançado muita gente. Sim. Na verdade, aqui nós temos dois fatores bem relevantes que você acabou de citar. Taxa de juros, fator hiperpositivo, principalmente para quem lida com crédito, né? E o brasileiro, ele compra a crédito. Então, o nosso varejo depende muito disso. Por outro lado, o maior endividamento da história das famílias brasileiras. Não está claro ainda o impacto do Desenrola, né? Então, no curto prazo, de novo, né? Ainda o efeito de queda de taxa de juros não apareceu e o impacto da inadimplência continua impactando no D0, ou seja, o curto prazo é ruim em qualquer um dos fatores. Mas para médio e longo prazo, confirmando-se a queda de taxa de juros, confirmando que o programa que o governo está pensando em aliviar um pouco a vida das famílias, talvez tenhamos surpresas nesse setor. Mas aqui acho que nós temos que separar joia do trigo. Existem empresas de varejo que estão muito mal em sua gestão, né? Então não adianta esses fatores externos, fatores macro que a gente diz, serem positivos se na gestão não for positivo. Então aqui entra o papel dos analistas de stock pickers, né, para fazer uma seleção mais acurada em relação a que empresas de varejo escolher para se posicionar. Não é uma tarefa fácil, Carlos.
Pois é, situação bastante complicada. E agora, falando um pouco de commodities, o que você está vendo para o petróleo? Hoje tivemos todas as petroleiras, a Petrobras de um lado e as Junior Oil do outro, subindo a todo vapor, ao mesmo tempo que a Petrobras está sofrendo uma intervenção cada vez maior do governo federal para aumentar o capex, para impor uma certa transição energética, para manter os preços controlados mais baixos, né, do que o resto do mercado. Então, preços artificialmente menores do que as cotações internacionais nos combustíveis, e isso acaba impactando também no balanço da empresa. Mesmo assim, a Petrobras não perde esse patamar dos R$34, R$35 por ação, né? O que você está vendo para as petrolíferas, a estatal e as Junior Oil? Certo. Na estatal, eu até diria que existe uma tentativa de interferência, tá? Mas a gente vai lembrar, se a gente retornar até 2016, ainda na época do Temer, quando se criou a governança nas estatais brasileiras, houve um processo de blindagem nas principais empresas. A Petrobras, ainda muito machucada na questão do petrolão, foi talvez a que mais se trabalhou esse quesito. Então, mesmo que exista uma interferência, ela não consegue ser aquela interferência que víamos há anos atrás. Ela é parcial, ou seja, muda, mas muda muito pouco. Então, o impacto disso ele é menor do que se imagina. E por outro lado, quando você analisa a situação intrínseca da Petrobras, a Petrobras, por incrível que pareça, ainda é uma das petroleiras mais baratas do mundo, comparado com seus pares internacionais. Então, se a interferência não vai ser tão grave assim, e você ainda enxerga dentro da empresa fatores que deixam ela barata perante o mercado internacional, o que está acontecendo? Os grandes investidores olham para esse quadro e dizem, não tem tanto risco institucional assim, está barata, o que eu faço? Eu compro. Pois é, né? Mas você, vamos lá, está barata por quê? Porque a gente sabe que vai ter um lucro, está barato em termos de preço-lucro, né? Ou seja, de quanto você acha que você vai retomar, vai ganhar em termos de dividendos. Mas se o governo, como você falou, está tentando intervir, mas já mudou a política de preços, já mudou a política de dividendos e vai mudar ainda mais, vai investir ainda mais, será que esse está barata não olha para o passado, não olha para o espelho retrovisor e não considera essas possíveis mudanças na gestão da Petrobras, que o governo já deixou na mesa, vai fazer? Tem alguma limitação com a lei das estatais, com o Congresso, com alguma outra questão, com o TCU, né, que já abriu um inquérito contra o governo por indicação errada de diretores que não poderiam ser indicados, a indicação ilegal no caso de diretores, mas o governo está determinado a fazer da Petrobras um instrumento de política fiscal, né, ou até de política social. Sim. Por que o mercado ainda considera os números que foram em 2020, 2021, 2022 completamente fora da caixinha, no momento em que o governo queria dividendo, né, para fechar as contas públicas no território positivo, no momento que a gente teve um boom do preço do petróleo? Então, por que o mercado não está vendo essa mudança que vem de Brasília na gestão da Petrobras? Se nós for falar especificamente dos dividendos, a mudança ela não foi tão drástica assim. A Petrobras ainda tem uma previsão de distribuição bastante generosa de dividendos ainda para o próximo exercício. A questão da interferência, você mesmo citou, né? A gente já mostra que tem uma certa blindagem. Não vai ser tão fácil assim. E a questão da interferência nos preços, ela é uma interferência também parcial. O cálculo em si ele não mudou muito. O que mudou foi o tempo da aplicabilidade. Vocês podem ver, nós tivemos um reajuste agora bastante alto no 30 dias para cá e já está previsto mais um agora. Então, em parte, esse repasse necessário será feito. Talvez não na velocidade anterior, né, mas ele será feito. Então, quando o mercado olha para esse quadro todo, num primeiro impacto, ele olha e diz, olha, aqui ficou perigoso. Tanto é que logo no início vocês devem lembrar que houve pressão de preço sobre a Petrobras. Mas à medida que o mercado foi avançando, começou a verificar o que se fazia de fato, o que valia de fato, passou a valer mais o que eu acabei de elencar aqui para você. Então, na minha visão, eu acho que o mercado ainda está acreditando que vai dar certo, né? Mas eu acabei não te respondendo em relação às petroleiras menores, né? Sem dúvida nenhuma ajuda, né? E está se refletindo diretamente no preço. Há pouco eu estava aqui assistindo a análise gráfica da Prio, por exemplo. A gente está mais uma vez testando o topo histórico dela.
Então, na minha visão, também é uma bela alternativa para o investidor, né? Livre dessa amarra estatal ou dessa tentativa de interferência estatal que você citou. Agora, última pergunta, mudando um pouco de setor. Queria falar com você sobre o setor elétrico, porque hoje Eletrobras, Copel, entre outras, estão sofrendo bastante. O que você está achando desse setor? Tivemos, com esse pico de calor no sudeste do Brasil, uma alta expressiva dos preços spots, né, dos preços da venda imediata. Isso está tendo algum tipo de reflexo no mercado financeiro? O que você está achando da Eletrobras, que outra empresa que o governo gostaria de meter de novo a mão, está tentando reestatizar ou pelo menos ganhar mais espaço no conselho de administração da Eletrobras? Isso, a sua análise, poderia ocorrer ou já é coisa julgada e nem mesmo com uma decisão no Supremo dá para voltar para trás? Eu, particularmente, eu acho que não muda mais, tá? Eu acho que o Lira deixou isso muito claro na declaração que ele deu em relação a essa tentativa, onde foi votado no Congresso numa ampla discussão, foi votado em plenário, ou seja, é fato corrido, né? E então eu, particularmente, eu não vejo esse risco, cara. Mas o setor elétrico no Brasil, historicamente, se a gente olhar agora no curto prazo, ele está sentindo sistemicamente como quase todos os setores estão sentindo. Mas no médio e longo prazo, tendo em vista que nós temos uma necessidade crescente de energia, ou seja, a demanda sempre crescente. E nós temos, na maior parte, principalmente das distribuidoras, contratos de longo prazo. Então, o que você tem? Você tem um contrato amarrado em relação à sua precificação, você tem demanda e você tem cliente. E praticamente sem concorrência. Então, é um setor absolutamente defensivo. Você pode olhar quando o analista fala, quem sabe agora tem que ser um pouco mais defensivo nas ações e tudo mais, para onde todo mundo corre? Setor elétrico. Né? Então, na minha visão, isso não muda em nada nesse momento. Mas você acha que a Eletrobras vai ter uma distribuição de dividendos interessante nesses anos, ou a empresa ainda está fazendo a lição de casa após a desestatização, está tendo que limpar ainda o balanço de pesos excessivos colocados lá por razões políticas e não econômicas, ou você acha que já teremos bons resultados em termos de dividendos por parte da elétrica já nos próximos trimestres? Eu acho que acontece exatamente o que você falou. Estão trabalhando ainda justamente nessa limpeza. A partir do momento que isso se normalizar no contexto da empresa, muito provavelmente ela volta a ser uma generosa pagadora de dividendos. E no caso das Junior, vamos dizer assim, Junior Electric, né? A Copel agora vai ser privatizada, mas temos também a CEMIG, temos outras empresas, tirando a Light no Rio, que está em recuperação judicial, mas aquelas, vamos dizer assim, que estão ainda, a CPFL também aqui no estado de São Paulo, que também está listada. Queria saber o que você acha das Junior Electric, das empresas menores de energia elétrica, se são bons investimentos e do ponto de vista dos dividendos, se fazem sentido na carteira de uma pessoa física. Total. Eu acho que elas mesmo estatais já eram boas empresas, especialmente a CEMIG. Então, imagina agora privatizando, né? Então, eu não vejo outro caminho que não seja uma ótima alternativa para quem está olhando para uma carteira de dividendos defensiva, colocar essas empresas no seu portfólio. Perfeito. Agora, deixa eu dar uma olhada só aqui, como é que está nesse momento a Bolsa, porque está piorando a queda, menos 0,45% agora, ainda cada vez mais esse setor no vermelho, está em território negativo a Bolsa. Nesse momento perdeu 114 mil pontos, 113.673 pontos, Casas Bahia afunda ainda mais, menos 6%, e Redditor na segunda posição, menos 3,64%. Magalu também está caindo cada vez mais, agora menos 3% também para a Magalu. Última pergunta é sobre a Redditor e sobre o setor de saúde como um todo. O que você está achando, não apenas dessa empresa, mas de todas as outras empresas de hospitais particulares e do setor de saúde que estão listadas na Bolsa? Valem a pena? Temos, por um lado, uma inflação importante dos insumos médicos e, por outro, um reajuste cada vez mais difícil dos preços, então é difícil repassar essa inflação para os clientes. Apenas 10%, pouco mais de 10% dos brasileiros têm plano de saúde e esse número está se reduzindo. A pejotização piora essa situação porque muitos planos de saúde são empresariais, né, e não tem mais. Então, o que você acha? Qual o futuro do setor de saúde particular no Brasil e na Bolsa?
Eu acho que é uma analogia até relativamente semelhante ao que a gente estava falando em relação ao setor elétrico, né? Porque o setor de saúde também é um setor de demanda crescente. E eu imagino, apesar de que o SUS, em determinados aspectos no Brasil, até ele é uma referência para o restante do mundo, não estou querendo dizer aqui que é uma maravilha, tá? Mas existe uma tendência do governo, cada vez mais, tentar repassar para o setor privado parte dessas demandas, principalmente da classe média para cima. E então, por mais fatores que nesse momento, de novo, no curto prazo, possam causar um certo desconforto, para médio e longo prazo, eu acho que o setor de saúde é uma grande aposta para a renda variável no Brasil. Então, eu acho que deveria também estar dentro da visão de portfólio dos investidores. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com esse setor e com todos os outros que a gente comentou juntos. Enquanto isso, muito obrigado, André Momberger, especialista em mercados de capitais, por ter estado conosco hoje aqui no estoque da BMC. Foi um prazer, André. Foi um prazer meu, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Nesse momento, 2 horas e 27 minutos, encerrando o nosso estoque com uma bolsa que não para de cair, menos 0,47% nesse momento, 113.657 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, volume de 9,08 bilhões de reais, volume financeiro do dia. No nosso profit da Anelógica, vocês estão vendo que o dia é cada vez mais de luta para a B3, com mais vermelhinhos do que verdinhos. Casas Bahia perde 5%, Magalu menos 4,29%, Cosan menos 3,76% e Redditor 3,68%. PetroRecôncavo, por outro lado, sobe forte 2,64%, Petrobras 2,45%, PetroRio sobe 2,37%, isso graças ao preço do petróleo que também está subindo de forma expressiva nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no Brent lá em Londres, 2% de alta, 94 dólares, e 38 centavos, 2,11 agora nesse momento para o Brent, que é referência para o petróleo aqui no Brasil. Temos a bolsa lá fora, em Nova York, Wall Street está em território negativo, com o Dow Jones que cai 0,71%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 0,56%. Vamos dar uma olhada no dólar, que também não para de subir. O dólar que sobe 1,28%, R$ 5,05, Petrobras 2,63%, R$ 34,34, a Vale sobe 0,12%, R$ 65,54 para a Vale. Vamos dar uma olhada também como estão as outras ações por aqui. CVC continua liderando e a Magalu continua sendo a pior aliás, Magalu, desculpa, não, a antiga Via, né, que agora é Casas Bahia, continua sendo a pior do dia. Deixa eu dar uma olhada se temos alguma notícia de ultimíssima hora para dar para vocês esse último minuto que estamos juntos. Vamos dar uma olhada como está aqui o mercado, as notícias de última hora. Temos o relator do Desenrola, que vai reforçar o teto anual de 100% para os juros no cartão de crédito rotativo. Então, notícia que acaba de chegar aqui na redação. Essa alteração será uma emenda de redação que não altera o mérito da matéria, portanto, não faz voltar a matéria para a Câmara dos Deputados. Lembramos a polêmica sobre a alta dos juros do cartão de crédito rotativo, que chega até a 400% por ano, e agora também a intenção de eliminar o parcelado sem juros. Gente, fique agora com o nosso Felipe e o Marcos Saravalli. Eu volto daqui a pouquinho com o closing às 4 horas, então não saia daí, continue aqui na BMC. Até mais!